É isso aí, pessoal. Chegou outubro, um dos melhores meses do ano, se não o melhor, porque é mês de Halloween e aqui no canal não tinha como ser diferente. Eu levo o Dia das Bruxas muito a sério, por isso não podia deixar de fazer algum vídeo mais especial aqui pra vocês. Então, como vocês já podem ter lido pelo título, essa é a parte 1 da franquia. Não, pera um pouquinho aí, tá faltando uma coisa. Olá, minhas crianças. Deu um trabalhinho a mais, mas vocês merecem para acompanharem o meu humilde canal aqui no YouTube. Aliás, só mais uma coisinha. Ah, agora sim. Então, sem mais delongas, essa é a parte 1 da franquia A Hora do Pesadelo, também conhecido como A Nightmare on Elm Street. E a primeira coisa que eu queria falar sobre essa franquia aqui é essa escolha de nome. Eu entendo que o filme veio pro Brasil numa época em que a maioria dos títulos dos filmes acabavam sendo A Hora de alguma coisa. Assim como A Hora do Lobisomem ou A Hora do Espanto, por exemplo. Seria mais legal se eles tivessem traduzido como Pesadelo em Elm Street, seguindo um estilo mais horror em Amityville, por exemplo. Por outro lado, a gente podia ter tido um título muito pior. Pesadelo na Rua Elm. Ou pior, Pesadelo na Rua Elmo. Já pensou se o nome do filme fosse Pesadelo na Rua Elmo? Então é melhor não reclamar. A Hora do Pesadelo foi lançado em 1984, com roteiro e direção do nosso saudoso Wes Craven. O filme conta a história de um grupo de adolescentes que vem tendo pesadelos horríveis com um homem desfigurado que tem facas no lugar dos dedos. E a coisa começa a ficar mais séria quando um desses adolescentes é morto enquanto dorme. Mas vamos começar do início porque não dá pra ficar só no enredo base, tem coisa pra caramba aqui e é tudo ouro puro. O filme já começa mostrando um belo de um pesadelo, bem terrível, e a menina que tava tendo ele acorda no susto com as roupas rasgadas. Então, nesses poucos minutos de filme, nós já entendemos que o que acontece no sonho também acontece no mundo real, pelo menos a respeito das roupas rasgadas. E é muito legal que, ao contrário de filmes como Sexta-feira 13, a nudez é parcial ou inexistente, então o único ponto de atenção aqui é o pavor causado pelos pesadelos. No dia seguinte, a jovem Tina fala pros amigos dela que teve um pesadelo terrível na noite anterior, e nessa curta conversa nós descobrimos que o nome do vilão é Fred, além de darem a entender que a história dele é antiga, porque tem umas menininhas pulando corda e cantando a música do Fred, o que também é dito nessa conversa, então é uma música de pular corda conhecida. Então a gente já sabe o nome do vilão e quais são os poderes dele com menos de 5 minutos de filme. Isso é muito legal e uma boa característica do Wes Craven, porque quando o cara quer fazer um negócio de qualidade, ele tenta enfiar o máximo de informação no menor espaço de tempo possível. E antes que eu me esqueça, Johnny Depp tá nesse filme. Johnny Depp e seu terrível cropped que apareceria mais pra frente na história. E mesmo sabendo que o nome do personagem dele é Glenn, é claro que eu não vou chamar ele assim. Tina tá com medo de dormir sozinha enquanto a sua mãe tá fora, então ela convida a Nancy e o Johnny Depp pra fazerem companhia pra ela. Então o Johnny liga pra mãe dele em um telefone de disco, e se você sabe discar num telefone desse, você tem o meu respeito. Eles ouvem uns barulhos estranhos, mas era só o namorado da Tina que surge dos arbustos e acaba com a festa de pijama das meninas. Não me perguntem por que é que o Johnny Depp estava envolvido, porque eu não quero pensar muito nisso. Mais tarde, quando todos estão dormindo, Tina começa a ter um pesadelo, então temos o primeiro dos efeitos práticos mais legais do filme. Fred surgindo através da parede, por baixo do papel de parede, moldando ele com os dedos e o rosto. Mesmo sabendo que é apenas um buraco na parede, com um tecido elástico por cima, com um jogo de luz e sombra, é muito criativo e assustador. A Tina começa a ter um pesadelo onde ela sai de casa, porque é comum dessa galera de filmes de terror sair por aí pelos becos escuros no meio da noite só de camiseta, e é quando temos a primeira aparição de Fred Krueger em todo o seu esplendor, e não só uma silhueta pelos cantos. E mais uma cena clássica, Fred bonecão de posto com braços extensíveis. Ficou meio bizarro, mas funcionou. Ele persegue ela, que foge e tenta chegar de volta à segurança da própria casa, mas como é um pesadelo, tudo isso é inútil. E só serve para vermos mais alguns dos poderes do vilão. Seja sair de trás de uma árvore de modo totalmente cartunesco, seja cortar os próprios dedos simplesmente pela insanidade e para ser icônico. Olha a alegria desse cara fazendo isso, eu consigo sentir a empolgação. E absolutamente tudo desse primeiro pesadelo é surpreendente. Os efeitos práticos, as falas, as atuações, tudo. Enquanto isso, no mundo real, ou eu poderia dizer no mundo acordado, Tina é morta na frente do seu namorado Rod, com uma das sequências mais sanguinolentas, obscuras e aterrorizantes do cinema de terror. Eu queria poder mostrar os baldes de sangue nessa cena, mas como eu não posso, eu espero que tenham conseguido ter uma ideia de quanto essa cena foi incrível. Se quiserem ver a cena em sua totalidade, tem ela aqui no YouTube, é só procurar. Depois disso, é claro que a polícia começa a investigar o caso, e foi uma excelente decisão de roteiro colocar o tenente da delegacia como pai da Nancy, porque isso cria pontes da polícia com o núcleo central da trama. Veremos isso novamente em Pânico, também do Wes Craven, quando ele decidiu que o policial Dewey seria irmão de uma amiga da personagem principal. Isso torna o filme muito mais fluido, sem a necessidade de termos um núcleo extra só para assuntos policiais. Na manhã seguinte, o tenente usa a própria filha para prender o suspeito de assassinato, e depois disso ela vai pro colégio, só para termos mais um pesadelo incrível. Dessa vez, à luz do dia, o que resultou em, adivinha o quê?
Mais cenas icônicas, como a Tina sendo arrastada pelo corredor e o Fred se cortando e saindo vermes de dentro dele. Depois disso, é estabelecido que se você sentir dor no sonho, você acorda. Mas isso é estranho, porque enquanto o Fred está matando molecada, eles não acordam, e as coisas que ele faz com certeza devem doer. Então talvez seja apenas se a pessoa se queimar ou se a pessoa se auto-infligir dor. Isso não fica muito claro, mas eu só tô cobrando coerência desse filme porque ele é o primeiro. Quando chegarmos nos próximos, vocês vão ver que quase tudo é jogado pela janela. Nancy vai pra casa depois de passar na cadeia e ter uma conversa maluca sobre sonhos te machucarem com um cara que tá preso suspeito de assassinato. Então, tomando banho na banheira, temos mais uma cena icônica. Essa cena aí, que por mais que não seja explícita, é altamente sugestiva. Depois do susto, Nancy decide que não vai mais dormir. É isso aí, dormir é pros fracos. Então ela pega um estimulante do armário de remédios dentro do banheiro. Um clássico Stay Awake, tipo um pó de guaraná americano, uma cápsula de cafeína. Depois disso, ela bola um plano com o Johnny Depp pra ir atrás do Fred no pesadelo, porque ela quer saber mais sobre aquela estranha criatura e pede pra ele ficar acordado e cuidar dela enquanto ela dorme. Simplesmente ficar acordado e acordar ela se parecer que ela tá tendo um pesadelo. Então ela vai até a delegacia no sonho e o Fred tá lá, mostrando pra ela que ele pode matar o Rod a hora que ele quiser. Depois disso, ela quase não consegue acordar depois de fugir do Fred em mais cenas icônicas. Consegue acordar e dá uma bronca no Johnny Depp, porque ele só precisava ficar acordado e ver ela dormir, mas nem isso ele conseguiu fazer. A galera começa a achar que a menina tá ficando maluca, então ela vai até a delegacia porque quer ver se o Rod tá bem. E isso só é possível graças ao pai dela, que é o tenente. Isso facilita muito as coisas. Mas quando eles chegam na cela, já é tarde demais e o garoto já tá morto. Temos o funeral dele e depois de 2 mortes suspeitas, a mãe da Nancy decide levar ela pra fazer exames de sono, tipo colocar os eletrodos na cabeça enquanto ela dorme e ver o que tem de errado com essa menina. Porque é claro que ter 2 amigos mortos em um intervalo de uma semana é um negócio super normal. É ela que deve ter algum problema neurológico, típico os pais dos anos 80. Durante o exame, ela tem um pesadelo tão sinistro que faz uma mecha do cabelo dela ficar grisalho, que é um toque super especial no filme, e não apenas isso. Ela volta com um corte bem feio no braço e um chapéu. Um chapéu! Galera, vamos lá, tem um chapéu com essa menina e ela acabou de acordar. Há instantes atrás não tinha nada ali com ela. E no mínimo, um médico e uma enfermeira são testemunhas disso. Eu acho que isso é prova mais do que o suficiente de que a menina não tá ficando maluca, certo? Mas não dá pra saber o que aconteceu nesse instituto de pesquisa, porque logo em seguida a mãe da Nancy tá no telefone conversando com o pai dela sobre a menina ter tirado um chapéu bizarro do nada, depois de acordar de um pesadelo que deixou o cabelo dela grisalho. E caramba, pessoal, eu acho que já é prova suficiente de que tem alguma coisa muito errada acontecendo por aí. Aí a mãe dela admite que sabe sobre o Fred Krueger, mas até aí a gente ainda não sabe o porquê, e nem vamos saber, porque a Nancy sai por aí pra pesquisar sobre sonhos e o Fred Krueger, mesmo podendo ter ficado em casa e perguntado pra mãe até ela ficar de saco cheio e contar logo de uma vez o que ela sabia. Mas sair com o Johnny Depp é mais importante, mesmo com o risco de morte iminente. Quando a Nancy volta, a casa tá toda cheia de grades nas janelas e a mãe dela finalmente conta a história do Fred Krueger, o assassino de crianças que matou pelo menos 20 crianças naquele mesmo bairro e que mesmo depois de pego por uma brecha legal, ele estava solto, porque a justiça é falha. E algum tempo depois, um grupo de pais o encontrou e fez justiça com as próprias mãos e um bom punhado de gasolina. E a mãe dela mostra pra ela a luva com as lâminas que o Fred usava quando vivo, e que ela guarda meio que como um troféu, estranhamente no aquecedor da casa. Logo depois dessa revelação super tensa, Nancy liga pro Johnny Depp, que tá com seu famigerado cropped terrível, que pra mim é a marca registrada desse filme por ser terrivelmente ridículo, e ela quer falar com ele sobre o seu plano de trazer o Fred Krueger direto do sonho dela, como ela fez com o chapéu dele no mundo real, e bater nele com um bastão de beisebol. Ela diz pra ele encontrar ela na varanda do quarto dela à meia-noite, mas é claro que o menino Depp morre antes, e adivinha só, mais uma cena icônica. É sério, essas cenas não são só memoráveis, elas também são geniais. Não tem como você ver uma coisa dessas pela primeira vez e não falar disso com seus amigos no dia seguinte. É simplesmente impossível você sair do cinema depois de presenciar uma coisa dessa sem ficar empolgado com o que acabou de ver. O pai da Nancy chega pra ver o que restou do pobre Johnny Depp e a Nancy decide que o plano dele vai ter que funcionar com o pai dela, já que o plano anterior não vai mais rolar. Ela faz um acordo com ele, mas é claro que ele ignora o acordo e não segue o plano. Mas mesmo assim ela consegue entrar no pesadelo e trazer o Fred pro mundo real. Na casa, ela até que consegue dar uma bela surra nele, inclusive ateando fogo no coitado nessa bela cena filmada em um take só, onde o dublê sobe até o topo da escada, rola até lá embaixo ainda, tenta subir mais uma vez antes de ser apagado pelo resto da equipe. E finalmente, o pai da Nancy decide checar por que a menina tá gritando e chamando ele por entre as grades da casa. Então ele entra na casa, mas o Fred sumiu. Porém, pelas pegadas flamejantes no chão, parece que ele subiu as escadas, e é aí que a Nancy encontra o Fred ainda pegando fogo e estrangulando a sua mãe. O tenente aparece, apaga o fogo e temos essa belíssima cena, inacreditável de tão boa. Depois disso, temos a conclusão do filme, quando Nancy simplesmente decide que o Fred, na verdade, é só a imaginação dela, e ele só tem força porque ela deu essa força pra ele, então ela retira
retira a energia que depositou no Fred, tendo medo dele, e simplesmente tudo fica bem. Ela aparece na manhã seguinte com todos os seus amigos vivos indo pro colégio com o carro do Johnny Depp, mas só é assim até a capota do carro subir e revelar as icônicas listras vermelhas e verdes do suéter do Fred Krueger. Então o braço do Fred arrebenta a janela da porta da casa da Nancy e puxa a mãe dela de uma vez, revelando um claro manequim vergonhoso bem no fim do filme. E esse é o final do primeiro filme, mas eu tenho duas curiosidades aqui sobre esse final. O carro do Johnny Depp é uma clara referência ao livro Christine, o Carro Assassino, de Stephen King, já que o livro tinha sido lançado um ano antes, e tanto o modelo e a cor quanto o modo como os vidros e a capota fecham sozinhos são uma referência clara ao carro do livro. Outra curiosidade é que o Wes Craven não queria que o filme terminasse desse jeito, ele não queria deixar o filme com um gancho para uma possível sequência, queria que acabasse ali mesmo com a Nancy dando as costas por Fred e destruindo a criatura. Mas infelizmente o manda-chuva da produtora meio que obrigou ele a fazer o final com o carro fechando a capota e o bonecão sendo puxado pela janela. O Wes já deixou claro em entrevistas que se arrepende de ter feito essa cena, porque essa é a única parte do filme que não é de autoria dele. E eu sei que eu posso ter me estendido um pouco nesse primeiro filme, mas caramba, ele é muito bom. Não tem como não falar dessa tonelada de cena inacreditavelmente boa e de toda a história do filme. E agora chegamos ao segundo filme da franquia, na minha opinião, o pior dentre todos os originais. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 1985. Caramba, o que falar desse filme? A Hora do Pesadelo 2 começa com uma sequência bem legal em um ônibus que estava sendo dirigido pelo próprio Fred Krueger, que termina em um penhasco do inferno muito maneiro, com efeitos especiais muito legais, e tendo dito isso, antes do personagem principal acordar, você, que gostou do primeiro filme, pode pausar ele assim que o personagem principal acorda, porque o resto do filme não vale a pena ser visto. É sério, eu não tô brincando aqui, ele realmente não faz sentido nenhum, e pra você que vai seguir o conselho e não vai incluir ele na sua maratona pra não perder o entusiasmo de assistir a todos os 9 filmes, a história é a seguinte. Jesse se muda com a família pra casa onde a Nancy morava, e ele é um moleque de fora da cidade, então ele não tem nada a ver com Elm Street. Mas mesmo assim ele tem pesadelos com Fred, pesadelos que parecem que não passam disso, porque ele acorda sempre a salvo, sem nenhum arranhão. Os pesadelos são sobre o Fred Krueger, mas ele acha que é só um cara estranho que fica aumentando a temperatura do aquecedor da casa onde ele tá morando e que tem lâminas nas pontas dos dedos. A história é bem colegial e tem uma tonelada de adolescente no filme. E depois da gente ser apresentado ao núcleo central da trama, que realmente não faz a mínima diferença porque nenhum deles tem uma personalidade bem definida, quanto mais uma morte memorável, descobrimos que o Fred Krueger precisa do corpo do menino de fora para tentar talvez voltar à vida usando o corpo do menino. Isso é bem estranho, porque no filme anterior parecia que quando ele estava no mundo acordado, ele perdia os poderes do mundo dos sonhos. Mas aqui parece que o Fred realmente está usando o corpo do Jesse como meio de matar suas vítimas no mundo acordado, sem precisar dos pesadelos. Temos a terrível cena dele arrumando o quarto, totalmente desnecessária, e é importante dizer aqui que esse filme tem uma quantidade inacreditável de cenas totalmente desnecessárias e sem propósito nenhum. E logo depois eles encontram o Diário da Conveniência, que é o diário da Nancy, que morava na casa antes dele, relatando os pesadelos com Fred Krueger e tudo mais. Lembra do filme anterior, naquela cena onde a Nancy se senta na sua escrivaninha e escreve em seu diário? Pois é, eu também não. Porque não existe essa cena. Depois de mais um dia cotidiano no colégio, totalmente sem clima de terror, um dos pássaros da família simplesmente mata o seu colega de gaiola, bica o seu dono e explode em uma bola de fogo. Eu não tô brincando não, vocês estão vendo aí na tela. Por que o pássaro explodiu? Por quê? A gente tem tudo nesse filme, menos respostas. Depois, Jesse não consegue dormir, não sei se por insônia ou porque a casa está muito quente, já que o Fred continua aumentando a temperatura da casa no mundo real, o que também não faz o menor sentido, mas ele tem a brilhante ideia de sair por aí andando na chuva. E se a chuva não é refrescante o suficiente, ele decide entrar em um bar com um público específico. E o seu treinador, que faz parte desse público específico, tá lá. Daí o treinador tem a brilhante ideia de botar Jesse pra correr na quadra do colégio no meio da noite. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém. Então Fred usa o corpo do Jesse para dar fim ao treinador. E eu juro que enquanto via esse filme eu tava tentando dar uma colher de chá sobre o negócio dele tentar vir pro mundo real usando o corpo físico. Mas caramba, o Jesse nem tava dormindo nessa cena. Ele tava no meio de um banho. Tipo, meu Deus do céu. E assim, se o Fred conseguiu fazer tudo isso sem precisar usar o moleque, por que é que ele simplesmente já não matou o treinador sozinho? Pra que ele ia precisar do Jesse? Inexplicável. Aí depois disso ficou meio difícil de acompanhar a história, porque eles ficaram tentando ir atrás da história pregressa do Fred, enquanto o Jesse ficou tentando se manter acordado, mesmo isso não fazendo lá muita diferença. Daí temos o ápice do filme, quando depois de vários acontecimentos totalmente cotidianos, sem propósito, sem terror e sem cenas icônicas, tirando a cena do Fred arrancando o topo da cabeça e mostrando o cérebro dele, temos a festa da namorada do Jesse, que ele simplesmente abandona e vai para casa do amigo dele dormir e pedir para ser vigiado. Então temos uma incorporação completa do Fred, que toma conta do corpo do Jesse.
Jesse, mata o amigo e depois volta pra festa. E na festa, depois do Jesse tentar se controlar e não conseguir, Fred toma conta totalmente do corpo do Jesse e vem pro mundo real com força total. E é nesse momento que temos a melhor cena do filme. Fred acabou de matar uma porrada de gente na festa e encurralou outro punhado em outro canto do jardim. Então o cara simplesmente tem a brilhante ideia de pedir pro Fred Krueger se acalmar e diz que tudo vai ficar bem, porque ninguém vai machucar ele. É sério, olha só essa cena. Brilhante ideia, meu amigo. Excelente. E é claro que ele morreu logo em seguida. E é isso aí, no final do filme, o Fred é vencido pelo poder do amor e abandona o corpo do Jesse e o filme acaba com todo mundo bem indo pro colégio no ônibus escolar. Aquele mesmo ônibus escolar do começo do filme, que também acaba saindo da estrada enquanto ouvimos a risada do Fred de fundo. Então você que decidiu parar o segundo filme aos 5 minutos iniciais, antes do Jesse acordar, não teria perdido nada. Entendeu por que eu falei que era uma boa ideia só ter parado o filme ali no comecinho e tudo bem? Então, era por isso. E com isso encerramos a parte 1 desse especial de Halloween. No próximo vídeo, que vai sair logo mais, eu vou comentar os próximos filmes da franquia. Será que eles vão conseguir arrumar o estrago feito pelo segundo filme? Eu vou te contar no próximo vídeo, então obrigado por assistir até aqui e até lá!